Oi, eu sou a Caterine e eu criei esse canal para falar de tarô, vida e espiritualidade. Hoje, para poder começar, para dar esse start, eu quero falar sobre os 4 elementos, porque eu acredito que eles são base para falar de muita simbologia e energia. Tanto quanto a gente fala de tarô, quando como a gente fala de astros, signos, magia, plantas, cristais, a gente está falando dessas energias, a gente consegue usar a energia dos elementos para entender muita coisa, não só o tarô, mas entender nós mesmos. Então hoje eu vou focar nesses 4 elementos para futuramente ir trabalhando outras questões, falar mais do tarô, trazer o tarô, mostrar as trajetórias que ele desenha, porque são várias histórias que a gente consegue contar a partir das cartas. Existe um raciocínio para falar dos elementos que é pensar neles como se fossem camadas. Então, a primeira camada seria da terra, nada ficaria embaixo da terra, pensando de uma forma visual, tá? Em cima da terra ficaria a água. É difícil ter ar e ter fogo embaixo d'água. Depois viria o fogo, porque é difícil ter ar embaixo desses locais. E então o ar. Então a gente teria nessa ordem terra, água, fogo e ar. Então vamos começar, né, pelo elemento terra, que seria o elemento que ficaria ali na base. Quando a gente fala da terra no tarô, a gente está falando de questões materiais, físicas, de tudo aquilo que a gente consegue tocar. Isso é representado, esse elemento é representado pelo naipe de ouros. Então, quando a gente está falando disso, quando vem uma carta ali que a gente fala, olha, tal número de ouros, muitas vezes a gente está falando de questão material, material de corpo, de prazer, de vontades, daquilo que a gente quer ter. Porém, também a gente está falando de dinheiro muitas vezes, né? A gente não pode esquecer dessa parte que é muito importante. Então, são cartas que vão trazer ali muitos aspectos que podem estar ligados à prosperidade, que podem estar ligados à saúde. Nós vemos nas cartas, muitas vezes, desse naipe de ouros, o desenho de uma semente, que eu acho que é muito genial. Porque quando a gente está falando da semente e das questões materiais também, então quando a gente está falando de dinheiro, quando a gente está falando de prazer, tudo tem que ser trabalhado, tem que ser tudo muito... tudo tem um processo e a gente consegue ver esse processo no decorrer do tarô também. Então, quando a gente fala da semente lá no As, a gente vê que é só uma semente, que ela é entregue. Então, ela ainda vai precisar ser plantada. Aí há a plantação, há dúvidas, há muitas questões no decorrer. E por fim, nós vemos uma árvore onde é possível fazer uma colheita. E a última carta, que seria o 10, antes das cartas da corte, que é o pajem, o valete ou o cavaleiro, e a rainha e o rei. Então, quando a gente fala ainda dos números, que é de asa 10, a gente vê esse progresso da semente. E quando a gente está falando de dinheiro, a gente também precisa desse progresso. A gente começa e vai evoluindo. Quando a gente está falando de prazeres, de um relacionamento, também pode ser. Então, a gente fala de um começo e depois de uma evolução. Então, eu acho genial. Gosto muito quando eu encontro tarôs que tenham essa simbologia. Essa simbologia é muito importante. Depois do elemento de terra, nós temos o elemento da água. Então, lembrando que se colocarmos, né, um pouco de terra num copo d'água, essa terra vai toda para baixo, né? Então, depois temos ali a água. Quando a gente fala de água, a gente fala de emoção. Sabe quando a gente tá triste e fala, nossa, eu transbordei de tanto chorar. Ou então, nossa, eu desaguei. Eu não sei se vocês já usaram esse termo, eu uso bastante. Eu desaguei. Significa que eu chorei bastante. As minhas emoções foram todas. E
que eu acho, assim, também genial, porque o tarô pra mim é algo muito genial, tem outra palavra, que junto quando a gente chora, muitas vezes as emoções também saem, é como se a gente limpasse, e a gente limpa as coisas com água, isso mesmo. Então, quando a gente fala de águas, a gente está falando de emoções. As emoções no tarô, elas são representadas pelo símbolo, pelo naipe de copas. Então, nós vemos muitas vezes os desenhos de copas, que são taças, né? Às vezes cheias, às vezes vazias, às vezes levantadas em pé, às vezes derrubadas. E nisso a gente já consegue pegar muitas questões, como por exemplo, a gente consegue entender se aquela carta está falando sobre um momento mais triste, sobre um momento de maior alegria e abundância. O 9, por exemplo, que muitas vezes tem o desenho de um tesouro, porém é um 9 de copas. Então a gente não está falando de tesouro financeiro, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de riqueza emocional, talvez até de uma inteligência emocional, já que esse termo está bem em voga, acho que vale a pena a gente falar dele. Então, quando a gente fala do símbolo de água, do símbolo de copas, do naipe de copas, estamos falando de emoção. E aqui é importante abrir um parênteses. As emoções, elas podem ser tanto boas quanto ruins. A raiva é uma emoção, o amor é uma emoção, a ternura é uma emoção. Tudo aquilo que a gente sente, que a gente externa, é uma emoção e está ligado ao símbolo e o símbolo de água e ao naipe de copas. Quando a gente vai para o elemento seguinte, que seria o elemento de fogo, nós falamos de algo oposto ao elemento da água. A gente fala sobre ação, porém é uma ação sem emoção. Não, eu não sinto o que eu estou fazendo, não, eu simplesmente pego e vou. O fogo, ele está muito ligado ao ímpeto, à vontade, aquela ação que a gente pega, a gente vai, a gente nem pensa duas vezes e a gente já está fazendo. Ou quando a gente não está fazendo ainda, mas alguma coisa está ali gritando. Nem é a intuição, é a nossa vontade, é aquele fogo de viver, de agir, de fazer acontecer. Então eu acredito que enquanto a gente estava lá nos símbolos de água, que são energias que são um pouco mais estáticas, no sentido de que nós precisamos parar, entender, refletir, quando a gente fala de fogo, é exatamente o contrário. Não se para refletir, só pega e vai. O símbolo de fogo, ele é representado pelo naipe de paus ou bastões, existem vários nomes, né? Assim como também o de ouros, que você pode encontrar como pentáculos. O símbolo de fogo, ele vai ter o naipe de paus e a gente pode pensar muito em como a gente se apoia muitas vezes, né? Se a gente for pensar num cajado, ele serve como um apoio para a gente impulsionar para frente. Não é para a gente ficar parado ali pensando, porque ele vai cair se a gente parar para pensar e apoiar nele. Então ele move a gente, ele serve de impacto, de empurro, de apoio para a gente seguir. Nós podemos pensar o seguinte: quando a gente põe a mão no fogo, a gente não fala, ai, nossa, tá doendo, tem um formigamento, tá queimando. Não, a gente já tira a mão do fogo, corre para enfiar a mão na água e não pensa muito. A gente quer agir, a gente quer resolver aquela dor que a gente está sentindo. O elemento que a gente usa para pensar, que tem tudo a ver com o nosso mental, é o ar. Olha até como a gente faz gestos, como passa da simbologia, né? Então, quando a gente fala de ar, a gente está falando do pensamento, do mental, daquilo que tem um fluxo leve, daquilo que vem como um sopro. Eu adoro quando a gente encontra termos que parece que representam, né? Então é um sopro, me veio como um sopro determinada ideia.
Então, o símbolo do ar é representado pelo naipe de espadas. Espadas a gente vê muito no tarô, que parece que são as cartas mais temidas, parece que ninguém quer muito que aquelas cartas saiam, porque elas falam muitas vezes de dor. Mas o físico não é o naipe de ouros, que é a terra. Sim, mas a gente está falando de dor que também são emocionais, porém elas são causadas pela nossa própria mente. Então, quando a gente está falando do elemento e do símbolo do ar, nós estamos falando daquilo que está na nossa mente, aquilo que pode ser planejado, pensado e então trabalhado, ou aquilo que muitas vezes a gente espera tanto, a gente cria tanta expectativa que chega na hora não é aquilo. Então são guerras. Quando eu trouxer o tarô, eu vou mostrar para vocês como parece que as pessoas se sentem eternamente ali em guerra. Então, resumindo, nós temos a terra, que é o naipe de ouros, a água, que é o naipe de copas, o fogo, que é o naipe de paus, e o ar, que é o naipe de espadas. Esses são os 4 elementos principais que a gente mais conversa quando a gente está falando de naipe, de tarô, de arcano menor. Isso também funciona para os signos. Então, se nós formos ver, cada signo vai ter um pouquinho dessas energias que eu falei. Eu vou deixar para um outro vídeo falar sobre os signos e os elementos, provavelmente o próximo ou talvez o outro, mas eu quero trazer também, porque aí a gente consegue fixar, pensando nos signos, como é que funciona mais um pouquinho cada um desses elementos. Aí a gente consegue falar, legal, eu conheço uma pessoa assim, ela tem essa energia, e essa energia é a energia do fogo. Eu conheço uma pessoa com essa energia da água, e por aí vai. Então ajuda a fixar. Hoje foi uma coisa assim bem superficial, uma introdução para que a gente possa começar. Então, por ser uma introdução, ainda falta bastante informação. Essas informações elas vão vindo conforme a gente for trabalhando no decorrer dos vídeos. Então, quando eu for falar de signo, quando eu for trazer o tarô, quando eu for falar dos arcanos maiores, menores, eles vão voltando e cada vez a gente vai tendo mais informação de cada um deles. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Eu peço para curtir, compartilhar, se vocês puderem interagir, vai ser de grande valor. Eu acho que é isso. Um grande beijo.